A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos revela que existem atualmente 55.386 pacientes na lista de espera para transplante de órgãos, dos quais 30.538 são pacientes à espera de um rim. O estado de São Paulo tem a maior lista, com 15.662 pacientes, seguido por Minas Gerais, com 2.943 pessoas na fila. Os números são alarmantes e a doação de órgãos é decisiva para a vida de muitas pessoas. Uma boa notícia é que existe uma nova tecnologia que está sendo estudada e desenvolvida para transformar o cenário de transplante que conhecemos hoje. A possibilidade é que daqui a alguns anos essa alternativa reduza drasticamente as filas de espera de transplante no Brasil e no mundo. Essa tecnologia que estamos falando é o xenotransplante, o tema do nosso episódio de hoje. Eu sou Marjorie Frojoni e você está no Hemodiálogos. Aqui nós criamos possibilidades para a construção de conhecimento para uma vida com mais qualidade e autonomia através do diálogo, sempre, é claro, na companhia de um especialista. E para mergulhar nessa discussão de hoje, temos o prazer de receber o professor Ernesto Goulart. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Marjorie. Prazer estar aqui com você. Uma honra pra gente, professor. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes quem é Ernesto Goulart. Certo. Bom, eu sou professor da Universidade de São Paulo, do Instituto de Biociência, Departamento de Genética e Biologia Evolutiva. Eu sou pesquisador principal do Centro de Ciência para o Desenvolvimento em Xenotransplante também e cofundador da empresa Xeno Brasil. Perfeito. Então conta pra gente, professor, o que é o xenotransplante? O xenotransplante é um sonho muito antigo da medicina, na verdade. O xenotransplante, a definição de xenotransplante, é um transplante de um tecido ou de um órgão de um animal ou de uma espécie diferente da humana, da nossa. Há relatos de xenotransplante desde o século XVI. Então, tem uma gravura de uma xenotransfusão de sangue de cordeiro para humano. No começo do século XX, a gente fez diversos experimentos também com xenotransplante que foram registrados aí com primatas, suínos também. Então, é um sonho bem antigo, né? Por que ele não existe ainda? Porque a gente foi conhecendo um pouco mais sobre a imunologia de transplantes ao longo, principalmente da segunda metade do século XX. E agora, mais recentemente, com os avanços na área de engenharia genética, esse sonho está muito próximo de se concretizar. E, professor, você tem alguma noção, né, ou consegue passar para a gente de onde vem, como surge o xenotransplante? Como alguém olha e pensa, vou tirar aqui um tecido de um animal, né, um quadrúpede, e vou colocar ele num corpo humano, né? Como que a gente tem esse clique, esse insight? Certo. Bom, o que acontece é o seguinte. Primeiro a gente tem que entender, como você bem mencionou na introdução, existe uma demanda reprimida muito grande de órgãos, né? Por isso que geram as filas de espera para transplante. Isso no Brasil, cenário que você descreveu é brasileiro, mas isso repete no mundo inteiro. O Brasil, nós nos orgulhamos muito de ter o maior sistema público de transplante de órgãos do mundo. Em números gerais, assim, em cada órgão, em média, a gente está na terceira ou quarta posição em números totais de transplantes de rim, de fígado, coração, etc. Mas existe uma demanda muito maior que a oferta, né? E a gente precisa criar alternativas, a gente precisa encontrar alternativas para esses pacientes. E a primeira coisa que passa na nossa cabeça é por que não transplantar um órgão de um animal que anatomicamente e fisiologicamente se assemelha muito a um órgão humano, como, por exemplo, um órgão de um suíno. E aí, como você mencionou, mas de onde que vem a ideia de usar suínos? Né? Porque se você parar para pensar assim, né, Marjorie, evolutivamente faria muito mais sentido a gente transplantar um órgão de um primata. Né? Então, por que a gente trabalha com suínos no xenotransplante? A maior parte dos grupos trabalham com suínos. Porque primatas que têm um tamanho compatível com o humano são os primatas que nós chamamos de primatas do velho mundo, são os primatas africanos. Então, por exemplo, gorila, chimpanzé ou outros primatas. Esses animais, primeiro, eles não são domesticados, né? Segundo, a maioria são ameaçados de extinção. E terceiro, tem um ciclo de vida muito longo. Então, um animal desse leva-se 30 anos, às vezes, para atingir uma idade que tem um peso, um tamanho compatível com o transplante. E, em comparação, o suíno,
É um animal já domesticado há séculos, né? Tem um tamanho compatível, né? Os órgãos e a anatomia, a fisiologia ao humano. E, por causa disso, ele se tornou um modelo mais interessante de ser utilizado, os órgãos e tecidos deste animal. Só para você ter uma ideia, as faculdades de medicina, muitas delas utilizam peças anatômicas de suínos para estudar anatomia. Ah, legal, naquelas aulas práticas, enfim, Sim. tudo mais. Pra fugindo um pouco do assunto, para tatuagem, geralmente também, né? Os tatuadores, eles treinam em peles de suíno. Sim. Seguindo aqui, né, no nosso tema principal, falando um pouquinho da XenoBR, né? Como que surge essa parceria? Como que surge a pesquisa, né? Para começar, ela surge na USP, onde entra a XenoBR? Fala um pouco sobre isso pra gente. Essa iniciativa ela se iniciou em 2017, tá? Que, na verdade, tudo começou com o professor Silvano Raia. O professor Silvano Raia é um professor emérito da Faculdade de Medicina da USP. Ele tem 92 anos e todo dia assim, é uma pessoa assim, realmente muito à frente do seu tempo, né, digamos assim. E ele trouxe para a gente, lá no nosso laboratório de genética, na Universidade de São Paulo, a possibilidade do xenotransplante, né? Porque a evolução da engenharia genética nos últimos 10 anos foi imensa, né? E em 2017, o professor Silvano conseguiu aprovar, junto à EMS, a farmacêutica, a EMS, o primeiro financiamento para iniciar esse projeto, né? Não tinha nada, era uma ideia, né? Então, em 2017, a gente conseguiu nosso primeiro financiamento e, a partir daí, a gente conseguiu a aprovação de diversos projetos em agências de fomento à pesquisa, principalmente na FAPESP, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, mas também no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A própria reitoria da Universidade de São Paulo também nos apoiou. E, assim, diversos apoios sucessivos que nós temos recebido desde então. A XenoBR, ela surge porque essa é uma pesquisa que nós chamamos de pesquisa translacional. Ela nasce na academia porque você precisa desenvolver uma tecnologia que é uma tecnologia bem avançada. Então, você precisa do conhecimento especializado, você precisa de estrutura especializada para isso. Mas a gente quer chegar lá na frente, a gente não quer parar no meio do caminho, publicar um artigo e falar, tá ótimo, avançamos no conhecimento. Não, a gente quer trazer essa tecnologia para o povo brasileiro, para o paciente na fila de espera do transplante do SUS. E para isso, essa reta final, esse caminho, essa parte final desse processo, que é o desenvolvimento clínico do projeto, você precisa ter uma empresa porque você precisa captar recursos, né? Então, as agências de fomento à pesquisa, elas não normalmente financiam estudos clínicos. Então, é por isso que ela está aqui ajudando a gente nessa iniciativa. Com certeza, né? Um estudo e uma pesquisa que não pode parar, porque o impacto dela, assim que pudermos usufruir aí dos benefícios, vai ser gigantesco, né? E continuando, queria saber se existe mais alguma instituição, órgão, empresa que participa, né, desse desenvolvimento. Sim, a gente tem tido muito apoio, né? Então, assim, é um projeto que abre muitas portas, porque ele tem uma causa muito nobre, né? Então, a gente tem muitos parceiros, né? Até corro o risco de falar alguns nomes aqui e de esquecer de alguns, mas eu vou me arriscar. Então, a gente tem parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, onde a gente está construindo a nossa estrutura de produção de suínos geneticamente modificados. A gente tem parceria também com a Faculdade de Medicina Veterinária, o Instituto de Biociências, o INCOR, diversas instituições dentro da própria Universidade de São Paulo. Enfim, são muitos agentes que têm nos ajudado ao longo desses últimos anos, né? Bom, como você mesmo mencionou, o Brasil ele detém o maior programa de transplante de órgãos do mundo. Mas apesar desses números maravilhosos, assim, entre aspas, em relação ao resto do mundo, a gente ainda tem filas de espera muito grandes. E você sabe me dizer por que isso acontece? Se falta algum tipo de regulação ou de medida? Ou se é só uma questão de realmente demanda, de saúde, enfim? Esse é um problema global, né? É um problema de disponibilidade, né? Realmente, assim, a gente tem um privilégio muito grande de ter no nosso país o SUS, né, que eu considero a maior conquista civilizatória da nossa sociedade civil organizada, e ter
ter o Sistema Nacional de Transplante também, né? O fato de existir as filas tem várias explicações, né? Mas quando a gente olha para o cenário global, o que tem de comum? A gente tem um problema de captação de órgãos, né? Então, nem todo mundo que quer doar um órgão é um doador possível, né? Porque isso tudo depende, por exemplo, da causa mortis desse paciente, entendeu? Se ele então, ele pode ser um doador de órgãos ou não, No nosso país, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, a questão de doação, ela é diferente. Então, nos Estados Unidos, você tem que se registrar como um doador de órgão. No Brasil, não. No Brasil, se a família autorizar, você é um doador de órgão. Então, para o espectador ou ouvinte que está nos escutando agora, se você tem interesse em ser um doador de órgão, notifique a sua família. Se sua família autorizar, você pode ser um doador de órgãos. Mas a gente tem um problema de captação. Então, a gente não capta os órgãos na quantidade que a gente precisa e muitos desses órgãos que são captados, muitos deles a gente não consegue aproveitar, porque tem uma questão de logística também que é envolvida, que é muito, muito difícil, né? E diversos outros motivos, mas eu não vejo que o problema brasileiro de filas de espera é um problema nosso. Na verdade, é um problema global. Todo país enfrenta esse problema, porque a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta de órgãos. Bom, e pensando nesse problema, né, de captação de órgãos, e não sendo um problema só no Brasil, sendo um problema geral, o xenotransplante ele vem aí para regular, para melhorar essa desproporção? Certamente, Marjorie, eu considero o xenotransplante, se tudo der certo, eu acredito que vá dar certo, até pelos dados que a gente tem observado nos últimos estudos, que o xenotransplante vai ser a maior revolução na área de transplante e de cirurgia do século XXI. O xenotransplante, é importante a gente falar isso, ele não vem para substituir o allotransplante, que é o transplante humano-humano. Né? O allotransplante será sempre o padrão ouro, certo? Sim. Mas a gente não tem doador suficiente, então a gente precisa encontrar uma alternativa. E o xenotransplante certamente hoje é o que tem o maior potencial de preencher essa lacuna. Né? Perfeito. E em relação à estrutura que o Brasil precisa oferecer para realizar o transplante de órgão e o tamanho do investimento necessário. Nós temos essa estrutura e para que a tecnologia do xenotransplante esteja disponível para a população, o que falta? O que a gente precisa? Em termos de estrutura de centros cirúrgicos, né, centros transplantadores no Brasil, a gente tem muitos centros que são referência no Brasil, no mundo todo. Né? Então, São Paulo é uma cidade. Né? A gente tem aqui na cidade de São Paulo a maior casuística de transplante renal do mundo. Então, o Hospital do Rim da Unifesp é o que tem a maior casuística de transplante renal do mundo. Então, a gente fala numa região, assim, uma micro-região que vem da Unifesp, as clínicas ali, uma micro-região que tem uma casuística que realiza muito transplante. Então, assim, em termos de infraestrutura, a gente tem, obviamente, ainda a gente precisa de mais investimentos em infraestrutura, também em hospitais, em treinamentos na área de transplante de órgãos, mas isso certamente não será o grande gargalo do xenotransplante. O xenotransplante, para ele acontecer, a gente precisa seguir o rito do desenvolvimento de qualquer tecnologia. Né? Então, a gente, hoje, no mundo, estão se iniciando os primeiros estudos em humanos de xenotransplante. Tá? Com a expectativa de, até o final deste ano, nos Estados Unidos, se iniciarem os primeiros estudos clínicos controlados, né? O famoso fase 1. Então, no final desse ano, deve se iniciar nos Estados Unidos. E a expectativa no Brasil, que a gente tem até 2027, a gente também iniciar os estudos clínicos fase 1 aqui. Então, é um caminho, um rito normal, né? Que a gente precisa provar que essa abordagem é segura e eficaz. Entendo. Eu ia perguntar sobre se o Brasil ele tem a possibilidade de ser pioneiro nesses estudos. Mas, como você mencionou, os Estados Unidos ele está em fase de começar a fase 1 de estudos clínicos. Sim. Então, a resposta é... Sim, creio que não. Consegue explicar um pouquinho isso? Não, com certeza. O xenotransplante, os estudos mais avançados hoje estão nos Estados Unidos. Tá? Então, em 2021, foi realizado o primeiro xenotransplante de um rim de porco suíno geneticamente modificado para um receptor com morte encefálica humano, que foi mantido ligado às máquinas por 3 dias para esse estudo, isso no final de 2021.
Início de 22, a gente teve o primeiro xenotransplante cardíaco, agora no indivíduo vivo, um receptor vivo, que sobreviveu por volta de 60 dias. Esse ano já tivemos outros 3 xenotransplantes renais, de rim, em pacientes com morte encefálica, e mais xenotransplante cardíaco, também em morte encefálica. E esses dados têm nos mostrado que a principal preocupação que nós tínhamos com o xenotransplante, que era a rejeição hiperaguda, que é aquela rejeição que acontece imediatamente após o transplante, né? Que é o que acontecia antes. Lembra que eu falei para você que a gente teve vários experimentos no início do século XX de xenotransplantes? Todos eles fracassaram por causa dessa rejeição hiperaguda. E foi só com os avanços da engenharia genética, nos últimos 20, 30 anos no máximo, que a gente começou a conseguir escapar dessa rejeição hiperaguda. E hoje a gente já tem uma tecnologia tão avançada que todos esses experimentos que eu mencionei, que foram realizados desde 2021 para cá, não houve rejeição hiperaguda. Então a gente já está muito avançado, né? Então nos Estados Unidos já se iniciaram esses estudos. Aqui no Brasil, no nosso grupo, a gente já tem os embriões geneticamente modificados sendo transferidos para porcas, para receptoras, para gerar as primeiras leitegadas de animais geneticamente modificados. Então a gente não está muito atrás também deles, não. Muito bom saber, né? E agora falando um pouquinho sobre bioética, biodireito, como que eles entram quando a gente fala de xenotransplante, né? Existe um estudo, uma preocupação em relação a isso ou não? Não, certamente. É uma preocupação do nosso grupo desde sua concepção, tá? Ensinada, inclusive, pelo próprio professor Silvano Raia. Qual que é a abordagem do nosso grupo? Né? É uma questão realmente que desperta bastante interesse, bastante dúvidas da população, né? E a abordagem do nosso grupo é o seguinte: a gente traz o diálogo antes da tecnologia estar pronta. Então, desde já, nosso grupo tem buscado representantes da sociedade civil organizada, desde instituições religiosas, juristas, das mais diferentes visões, né, conservadora, progressista, para a gente conversar, para entender até que ponto o xenotransplante ele é aceito pela população brasileira, né? Estudos semelhantes têm sido realizados no mundo inteiro. Tá? Teve um grupo em Rio Preto, se não me engano, que fez um estudo, inclusive, com pacientes inscritos em lista de espera para transplante, sabendo se eles aceitariam um xenotransplante, né? E o que foi observado é que isso se repete no mundo inteiro, que é uma aceitação muito boa. E ela aumenta com a informação. Então, por isso que é importante comunicar com a sociedade, porque ela precisa entender. Sobre o aspecto de dogmas religiosos, né, nosso grupo já consultou diversas vertentes religiosas, desde a cristã, né, então a gente conversou com representantes aí do Vaticano, a gente conversou com representantes do Rabinato de Jerusalém, representantes de religiões islâmicas. Não há nenhum dogma religioso que impediria a utilização, por exemplo, de órgãos e tecidos de animais para o transplante. O que é diferente, por exemplo, de consumo de carne, produtos para consumo, né, para consumo alimentar. Então, isso, de novo, se repete, não é só no Brasil, se repete no mundo inteiro. Entendi. E quando a gente fala um pouco em relação a essa ética, em relação aos animais, existe alguma preocupação em relação a isso? Qual que vai ser a qualidade de vida deles? Como é que funciona essa criação? Existe, assim, um estudo, uma preocupação também em relação aos animais? Certamente, certamente. O bem-estar do animal, para a gente, era a prioridade número 1, né? Primeiro é importante a gente entender algumas coisas antes da gente entrar nessa discussão, né? Primeiro, não é uma produção de suíno convencional, né, que a gente está acostumado aí para produção, para consumo de carne, por exemplo. Esses animais eles são mantidos numa estrutura de altíssimo controle sanitário, porque no final das contas, é um produto médico que a gente está desenvolvendo. Então, a gente tem que certificar que esses animais eles não têm nenhuma doença, zoonose conhecida, nada que possa futuramente contaminar o potencial receptor desses tecidos e órgãos. Para isso, eles têm que ter um controle sanitário muito, muito bem feito. E o bem-estar desses animais influencia em todo o processo, né? Então, o bem-estar do animal ele é fundamental, né? E para isso a gente conta no nosso grupo, inclusive, com consultores especializados em bem-estar do animal, de suínos especificamente. Então todos os nossos processos de criação de animais, que ainda a gente não tem ainda, né? Nossas estruturas estão sendo construídas nesse exato momento.
Então, todos os nossos processos, eles são validados, primeiro, por comitês de ética e de experimentação animal e, segundo, por especialistas em bem-estar. Então, a gente garante que certamente os nossos animais estão sendo muito bem tratados. Maravilha, muito bom saber disso. E agora, falando um pouquinho de investimento público na ciência, né? Como que o investimento público na ciência, nas pesquisas, eles favorecem o avanço do xenotransplante no Brasil? Olha, é fundamental, né? É uma pesquisa de ponta, de fronteira, e, obviamente, é uma pesquisa, não é barata, né? Mas esse barato e caro, ele é muito relativo, né? Então, se você imaginar, por exemplo, que se a gente não desenvolve essa tecnologia no Brasil, muito provavelmente, quando o xenotransplante for aprovado nos Estados Unidos, onde for, Europa, China, vai existir uma onda de judicialização de pacientes brasileiros querendo se transplantar nos Estados Unidos, onde for. E o custo disso a gente sabe que é muito alto. Um transplante de órgão nos Estados Unidos ele pode custar facilmente $200 mil a $1 milhão. Um transplante. Muito dinheiro. Né? Então, a abordagem do nosso grupo é o quê? A gente quer disponibilizar isso no Brasil. Então, o Brasil não pode ficar para trás disso. E a gente quer tornar a cidade de São Paulo, especificamente, o centro de xenotransplantes da América Latina. Então, a gente quer receber pacientes aqui para transplantar aqui também. Então, o investimento público ele é fundamental, porque sem isso, né, pesquisa de ponta e o risco que isso tem também, né, pesquisa de ponta tem risco de não dar certo. Né? Então, o investimento público ele possibilita que isso nasça, né, e afloresça nos nossos ambientes universitários e tudo mais. Só o investimento público é suficiente? Não. Então, certamente, a gente precisa também de investimento privado. Então, por isso que entra uma empresa, para a gente conseguir captar recursos privados e desenvolver essa tecnologia até chegar isso no paciente. Pensando no Brasil, né? No Brasil, o que o país oferece que favorece os estudos do xenotransplante? E, nessa mesma linha, no que o Brasil desfavorece os estudos do xenotransplante? Olha, primeiro, o Brasil a gente tem uma produção científica e acadêmica muito boa, tá? Mesmo com um subinvestimento, né, digamos assim, a gente tem índices muito bons, né, tanto de publicações quanto de, enfim, ver a Universidade de São Paulo considerada uma das maiores universidades da América Latina, né? Então, a gente tem capital intelectual de sobra no nosso país para desenvolver uma tecnologia dessa. E a gente tem uma estrutura que também é possível fazer isso. A gente tem muita dificuldade ainda de fazer essa translação, que é iniciar na academia e depois seguir para a indústria e o mercado privado. A gente tem uma dificuldade ainda de fazer isso. Mas isso tem mudado muito ao longo dos últimos anos, né? Então, tem diversos marcos regulatórios foram implementados recentemente que tendem, ao longo dos próximos anos, facilitar um pouco mais essa translação. Mas a gente poderia ficar 2 horas aqui falando sobre isso, né? Então, assim, capital intelectual, que é o mais importante, a gente tem, né? Centros transplantadores nós temos também. Hospitais públicos de excelência a gente tem. Aqui em São Paulo, a gente tem em outros lugares do Brasil também. Então, tudo isso, né, e somado a essa vontade nossa de querer disponibilizar isso para a nossa população, isso possibilita o surgimento e a gente já tomar essa coragem de iniciar uma iniciativa como essa. O que dificulta para o desenvolvimento do xenotransplante no Brasil? O investimento privado. O investimento privado em biotecnologia, em startups de biotecnologia no Brasil, ainda é muito discreto. Biotecnologia é um investimento de risco, né? A gente está falando de uma tecnologia que pode não dar certo. Então, assim, para um investidor um investimento de risco. Então, por isso que você tem que ser um investidor treinado para entender realmente aquela tecnologia ou contar com consultorias para conseguir avaliar esse risco. E hoje no Brasil isso falta muito, né? Isso falta muito. E eu acredito também falta bastante estímulo das nossas universidades, mas principalmente das nossas instituições de ciência e tecnologia, de modo geral,
para a gente fazer essa transação, para aproximar o mercado privado das universidades, para facilitar o desenvolvimento de tecnologias como essas. Interessante, né? Precisa, então, ter essa aproximação entre o mercado privado e as universidades públicas, no caso. Você mencionou na sua resposta anterior sobre como ficaria muito caro, né, ter que ir para outro país para poder fazer esse transplante. Mas pensando assim, num cenário ideal, né, conseguimos aprovar o xenotransplante em todas as suas etapas clínicas no Brasil. Para quem que essa tecnologia vai ser oferecida? Quem vai poder contar com isso? Os pacientes vão poder contar com isso só na esfera privada? Ou vocês estão trabalhando para que exista para que essa possibilidade seja existente e presente na esfera pública também? O nosso objetivo é disponibilizar essa tecnologia aos pacientes do sistema público, né, o SUS. Aí o mercado privado também, a gente pode pensar nisso. Mas mais importante é que a gente vai obedecer às regras de disponibilização e critérios de alocação do Sistema Nacional de Transplantes. Então, a gente vai respeitar a fila única. Então, não vai existir quem pagou vai levar o órgão primeiro. Não. Então, tem critérios médicos que vão definir quem vai receber esse órgão primeiro, né? E a gente quer disponibilizar isso ao SUS. Então, o paciente brasileiro do SUS, ele não vai pagar por essa tecnologia. Quem vai ser nosso cliente é o próprio SUS. Falando sobre as cirurgias, toda cirurgia, ou quase todas, né, me corrija se eu estiver errada, tem um risco. Quais são os riscos do xenotransplante, da cirurgia do xenotransplante? Os riscos cirúrgicos são os mesmos de um allotransplante. Tá? Inclusive, a técnica cirúrgica ela é a mesma. O que muda muito são nuances que a gente precisa tomar um pouco mais de atenção. Então, primeiro, né, como eu mencionei para você, esses animais eles têm um altíssimo controle, né, de patógenos e zoonoses. E a gente precisa monitorar se existe, por exemplo, nesse paciente a transmissão de algum patógeno que escapou do nosso radar, mas isso vai ser extensivamente monitorado, tá? Que é diferente de um allotransplante, né? O processo a terapia de imunossupressão, ela também vai ser uma terapia diferente de um allotransplante. Então, são medicamentos diferentes que vão ser aplicados, muito provavelmente, principalmente nessa primeira geração de xenotransplante. Depois, eu acredito que a gente vai conseguir, inclusive, superar, talvez, quem sabe, até a necessidade total de imunossupressão. Então, são questões que a gente vai precisar adaptar ainda, protocolos que vão precisar ser desenvolvidos, né, e monitorados juntos a equipe clínica, né, de transplante, mas em termos de técnica cirúrgica, os riscos são basicamente os mesmos, né? E vocês, durante as pesquisas, conseguiram identificar alguma contraindicação? Apesar de ser um paciente que precisa de um transplante de órgãos, ele não vai poder fazer? Existem várias características que a gente precisa analisar para verificar se aquele paciente é um potencial receptor para um xenotransplante. Bom, primeiro que a gente sabe, né, como eu mencionei, o allotransplante ele vai ser sempre o padrão ouro. Então, quem vai receber um xenotransplante muito provavelmente é aquela pessoa que não receberia um allotransplante, né? Mas esses critérios, inclusive com o xenotransplante, como eu falei, é uma revolução tão grande que, inclusive, esses critérios vão poder ser depois revistos, né? Então, muitas vezes, pacientes que poderiam até receber um halo, enfim, a gente poderia rever isso. Mas o importante a gente precisa avaliar sorologicamente esse paciente para saber se ele tem um potencial de rejeitar o xenotransplante. Tá? Então, a gente vai ter que fazer alguns exames antes e definir se esse paciente ele é um bom candidato a receber esse órgão do xenotransplante, órgão suíno. Perfeito. E sobre as expectativas, né, que agora até acho que muita gente, depois de ouvir esse podcast, criou expectativas em relação ao xenotransplante. Mas pensando nos pesquisadores, quais expectativas vocês têm a médio, curto e longo prazo? Olha, a gente tem um planejamento, Marjorie, de ano que vem iniciar os primeiros estudos em humanos, ainda num cenário pré-clínico, muito semelhante ao que já foi desenvolvido nos Estados Unidos. A gente tem uma expectativa também em 2027 de submeter à Anvisa o nosso pedido
de iniciar um estudo fase 1 no Brasil. Então, a gente está falando aí de um espaço de tempo que não é muito longo, né? Se a gente para pensar que tecnologias, medicamentos como essa levam muito tempo para ser desenvolvidos. E, novamente, nós não estamos muito atrás dos outros grupos que estão desenvolvendo isso. Então, são expectativas muito boas. Eu quero aproveitar esse momento, professor, para lembrar o pessoal de casa sobre a importância da doação de órgãos nesse contexto que a gente está conversando ao longo desse episódio. Então, se você aí tem mais de 21 anos, avise os seus familiares a sua intenção de fazer esse transplante, porque na lei brasileira, a exigência é o consentimento dos seus familiares. Então, é importante ter essa conversa com eles para que você possa fazer a doação de órgãos e tecidos. Também existe a possibilidade de doar em vida. Para isso, é preciso estar saudável e que a doação não prejudique a sua própria saúde. Você ficará sujeito, é claro, aos riscos normais de se submeter a uma cirurgia com anestesia geral. Mas antes do procedimento, são feitos exames a fim de minimizar esses riscos. Essas e outras informações você consegue consultar no site do Sistema Nacional de Transplante, que nós vamos deixar disponível na descrição desse episódio. E agora nós estamos nos encaminhando para o final, professor. Eu queria saber se existe alguma coisa que o senhor quer acrescentar em relação a tudo isso que a gente conversou. Eu gostaria de complementar, Marjorie. Obrigado pela oportunidade. Fique à vontade. Eu mencionei para você que o primeiro xenotransplante cardíaco em um paciente vivo, o paciente sobreviveu por 60 dias, né? E é muito comum a gente escutar, mas 60 dias é muito pouco, né? Então não deu certo. Na verdade, a gente vê justamente o oposto, deu muito certo, tá? Se a gente parar para pensar que em 1964, o primeiro transplante, alotransplante humano-humano, cardíaco, realizado pelo professor Barnard na África do Sul, o paciente sobreviveu 18 dias. O primeiro xenotransplante cardíaco sobreviveu mais de 60. Então, esse é só o começo, né, dessa história. A gente tem muita coisa para aprender ainda, mas a gente já começou muito bem. E na nossa área aqui de pesquisa, especial do xenotransplante, tem uma frase que acho que ilustra muito bem o que a gente está vivendo hoje, né? Que é um trecho de um poema do um poeta colombiano, Antônio Machado, que ao caminhante não há caminho, o caminho se faz ao andar. E o xenotransplante é isso. A gente está descobrindo muita coisa, tem muita coisa que a gente precisa descobrir ainda. E a gente vai lidando conforme as informações, os dados vão se apresentando para nós, né? Mas certamente o horizonte é muito bom. Bom, professor, eu particularmente já fiquei muito esperançosa, né, com toda essa pesquisa, e poder te ouvir falar é um prazer e uma honra saber mais sobre o assunto e poder compartilhar um pouco mais dessa informação. Deixo aqui meu muito obrigada e meus parabéns também pela iniciativa, pelo desenvolvimento dessa pesquisa que tem aí um potencial transformador imenso para a realidade de muitas pessoas que precisam de um transplante de órgão. Muito obrigada. Muito obrigado pelo papo e pela oportunidade. Obrigada. E para finalizar esse episódio, eu não posso deixar de agradecer a você, ouvinte, que ficou com a gente até o final. Se você tiver alguma dúvida, basta entrar em contato com a gente através dos nossos canais de comunicação. Esse é mais um Hemodiálogos e eu te espero no próximo.